Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa disciplina. E agora nós chegamos num momento crucial, que é o momento onde eu vou tecer exatamente o que vem a ser o Krav Maga. É uma definição, né, que foi realizada com a ajuda de um programa da linguagem Python, chamado Iramutec, após uma tremenda, não, uma minuciosa, uma detalhada análise do estado da arte, ou seja, para se descobrir quais as publicações oficiais nós tínhamos no mundo sobre Krav Maga. Então, essa análise abrangente foi o primeiro artigo que compõe a nossa tese de doutorado, que são estudos científicos sobre Krav Maga, estado da arte, foi publicada na Revista Internacional, né, de Sociologia, a Medcrav, que é exatamente, né, foi publicado em 2023, que é exatamente uma análise abrangente de toda a produção científica sobre o sistema israelense de autodefesa. Então, o objetivo desse estudo é sintetizar 4 décadas, são 40 anos de pesquisa, para que se revele as várias dimensões do Krav Maga, que vai além do combate. Daí a expressão além luta. Então, na verdade, eu vou, agora, nessa aula, detalhar o que está no artigo. Tá? O artigo está bem mais detalhado, porque explica qual foi o processo, como foi, como chegamos àquela conclusão, ele está em inglês, mas eu vou esmiuçar aqui exatamente para falar das particularidades e singularidades do Krav Maga. Tudo bem? Vamos lá. Bom, então entendam que, inicialmente, as primeiras publicações oficiais de artigos científicos Krav Maga, elas distam agora, recente, de 98 para cá. Até então não existiu, são revistas e relatos de jornais. Então foram analisados mais de 1.200 documentos e categorizados alguns critérios para que se fizesse um melhor entendimento. Então, especificamente, né, de 18 para cá, eu diria que foram poucas, né, as inovações sobre o Krav Maga, mas tivemos grande surpresa quando descobrimos que ele já vem sendo utilizado em diversas situações, e categorizamos aí em 5. Então, primeira coisa, as origens. O sistema israelense de autodefesa, desenvolvido originalmente para as forças militares. Então, no seu cerne, o Krav Maga é para a autodefesa e foi desenvolvido para as forças militares. Então, ele não foi para civil, ele não foi para a polícia, para as forças, exército, marinha, aeronáutica, ou seja, forças militares de segurança de Israel. Ele ganhou uma globalização, uma expansão internacional muito grande, como método de defesa pessoal e treinamento tático, a partir de 71, quando foi, de acordo com a aula passada, foi criado e ministrado o primeiro curso de instrutores no mundo por Wingate. E o interesse acadêmico, ele cresceu principalmente a partir de 2015. 2018, eu consegui compilar uma parte disso no mestrado, mas somente em 20, quando iniciamos o doutorado, foi que a coisa tomou uma proporção mais acadêmica, mais científica. Então, o objetivo desse estudo, especificamente, foi localizar estudos científicos sobre Krav Maga em diversas bases de dados. Então, nós tínhamos diversas fontes, fontes essas na Alemanha, fontes na Ucrânia, fontes na Rússia, em Portugal, nos Estados Unidos. Então, vários países, várias publicações das diversos bancos de dados foram acessados para que a gente pudesse analisar e examinar criticamente a metodologia e os resultados que eram alcançados. E, por fim, sintetizar, né? Ou seja, chegar ao consenso e dar um conceito
Baseados em quê? Em mais de 1.200 documentos, nós categorizamos e chegamos a um conceito. Que conceito é esse? O que é, de fato, o Krav Maga? Então, todos os documentos analisados foi de 1982 até 2022. Como é que nós fizemos? Uma revisão narrativa, onde a gente faz uma abordagem qualitativa, se busca qualidade para a síntese da literatura acadêmica científica disponível. Nós sintetizamos de maneira qualitativa quais eram os conceitos sobre Krav Maga. E aí, o banco de dados eram os mais variados, PubMed, Scopus, Web of Science e outras bases científicas relevantes. O que foi feito? Foi desprezado publicação individual. Ah, o Zezinho, o Guinho, o Luizinho publicaram isso. Não, isso não é dado científico. Dado científico é publicado em revistas e periódicos que sejam analisados por pares. E aí se tem fonte de dados. E fizemos essa análise com a ajuda do programa, né, o software Iramutec, para a identificação dos temas. Na visão geral, nós encontramos 44 estudos que mereciam ser analisados, ou seja, estudos que tinham metodologia, tema, ou seja, os critérios de um trabalho acadêmico dos últimos 40 anos. Tá? Nesse estudo, o Iramutec consegue lançar mão de um cálculo matemático e chegamos a 5 classes, ou seja, 5 categorias onde o Krav Maga pode ser visto. Tá? Só que a maioria desses estudos tem uma baixa qualidade metodológica, de baixa a moderada, indicando a necessidade de pesquisas mais aprofundadas. De qualquer forma, já foram 44. Então, já dá a entender que é um tema relevante, que merece nossa atenção. Bom, e aí, vamos ao que realmente nos interessa. A conceituação do Krav Maga. Então, o primeiro tópico que é comum de todos os artigos é que é autodefesa. É um sistema de proteção pessoal para situações de risco real. Opa! Professor, mas o que isso tem a ver? Porque como autodefesa, eu posso morder, eu posso gritar, eu posso cuspir. Tudo serve para a minha autodefesa. Então, ele pode ser categorizado como uma luta. Como arte marcial, também, porque é um conjunto de técnicas de combate com origens militares. Então, ele também pode ser ensinado como arte marcial. Bota-se o dogi, vai se treinar, passando tradições, treina-se em hebraico, normalmente. Também ele foi visto como uma ferramenta de desenvolvimento, meio de crescimento pessoal e aprimoramento de competência. Isso quer dizer o quê? Tem uma forte ligação com espírito, passagem de cultura. E o que mais caracterizou, que é um método de treinamento com abordagem pedagógica para o desenvolvimento de diversas habilidades técnicas e táticas. Então, podemos conceituar o Krav Maga como autodefesa, ou self-defense, ou defesa pessoal, como arte marcial, como ferramenta de desenvolvimento pessoal, individual, e um método de treinamento. Tá. Das 5 categorias, né, que o Krav Maga se enquadra, as que mais se destacaram, aspectos históricos e culturais, ou seja, é o que mais se publica, é o que mais se comenta, é o desenvolvimento do contexto judaico-israelense, por Imi Lichtenfeld. Então, as publicações induzem a Imi como fundador, como fundador. Mas, o que ocorre? Nós levantamos que ele não foi o fundador, ele adaptou o Krav Maga militar para a utilização civil. É o pai do Krav Maga civil? Ok. Mas fundador do Krav Maga, o criador, não. Fique claro. Ele é institucionalizado, ou seja, ele foi adotado formalmente nas Forças de Defesa de Israel. Faz parte do treinamento, do protocolo de treinamento do IDF. Ganhou uma globalização, ou seja, ele se expandiu internacionalmente e começou a se adaptar para vários públicos. Aqui no Brasil, como eu disse na aula anterior, tem Krav Maga rural, Krav Maga urbano, Krav Maga para sobrevivência, Krav Maga para mulheres, Krav Maga LGBTQIA+, todas as formas possíveis, ele vai se adaptando e se moldando. E
acima de tudo, é muito contemporâneo. Então, ele tem várias escolas e variações de metodologias, tal. Como eu falei, treina de kimono, treina de calça, sem calça. Então, tem várias formas, né? Então, que fique claro que não se pode simplesmente taxá-lo única e exclusivamente como arte marcial para defesa pessoal israelense. Ele é multifacetado. Tudo bem? A segunda classe são os aspectos militares e operacionais. Tá? Então, para muitos, é um treinamento tático de preparação de forças militares, principalmente dos policiais. Só que isso não ocorre com tanta frequência no Brasil, são mais nos países da Europa e nos Estados Unidos que o adotaram como sistema. No Brasil há uma certa resistência. É efetivamente muito eficiente em combate, dada a sua utilização pelo IDF, porque tem a neutralização rápida de ameaças reais. E o condicionamento sob o estresse, que é um dos grandes protocolos de treinamento, que é o treinamento sob estresse para minimizar as ações desproporcionais de uma tropa especializada. Tudo bem? Então, primeira classe, aspectos históricos. Segunda classe, vocacionado a aspectos militares e operacionais. A terceira classe, levantada já por esse autor, é de que o Krav Maga tem aspectos psicossociais muito mais fortes, que é o que a gente adotou como não luta. Primeiro, um desenvolvimento muito grande de liderança. Como todas as atividades, quando se é colocado sob estresse, se tende a ter posturas totalmente diferenciadas, o que é muito importante. Então, o Krav Maga contribui muito para isso. Krav Maga, ou seja, um método de treinamento, treinado de forma correta, de maneira mais acadêmica, mais científica, o que transcende o simples soco e chute, você vai desenvolver a liderança, porque você precisa tomar decisões e rápidas, né? E isso também controla as reações sob estresse, o que diminui a pressão psicológica. É o que nós chamamos de gestão emocional. Com o protocolo de treinamento, você desenvolve uma comunicação maior e aí o seu trabalho em equipe se torna mais comum, ou seja, você passa a interagir mais. E, acima de tudo, desenvolve a autoconfiança. O que é o que nós chamamos de uma visão holística, né? Uma visão maior, mais abrangente do que simplesmente uma luta ou uma arte marcial qualquer. Ok? Terceiro ponto, aspectos pedagógicos. Os aspectos pedagógicos, eu diria, e como precursor, eu consegui implantar o sistema de ensino, o modelo de ensino de Krav Maga dentro do sistema Colégio Militar do Brasil. Então, tivemos uma aprendizagem experiencial, ou seja, de experiência, onde nós desenvolvemos várias atividades de maneira contextualizada. Então, estava dentro do ambiente de uma escola militar que prepara o aluno às academias, tanto Colégio Naval, EPICA e ESPECETS. Mas esses alunos passaram a ter uma visão mais ampla do que vem a ser um sistema de defesa pessoal. Uma adaptação à situação, a capacidade de se ajustar a técnicas. Então, o que quer dizer isso? Poxa, eu tenho um público de idosos. Eu não posso ter a mesma intensidade que eu aplico para pessoas jovens e saudáveis que eu aplico para o idoso, para a criança. Então, é preciso eu dosar esse contexto, é preciso eu dosar esse treinamento para um contexto específico. Então, quanto mais específico for o meu protocolo de treino, maior é o rendimento daquele que está praticando. Preciso também dar um feedback constante, uma avaliação continuada, ajuste para aprimorar o desempenho, porque se isso não ocorrer, eu não consigo levar as pessoas ao seu potencial máximo. E, acima de tudo, buscar uma simulação realista. A simulação realista, equipamentos de proteção, equipamentos para ataque, defesa, que o aluno possa ter, sem lesões, a maior e melhor experiência possível, que é um treinamento em cenários assim que possam replicar
as situações de risco. Né? A gente não pode reproduzir tudo, mas replicar, pelo menos aproximar, a gente pode, que é o grande objetivo. E a classe 5 são os aspectos fisiológicos que era o meu objetivo de estudo. E aí foi quando a gente desenvolveu o protocolo, força muscular, resistência, flexibilidade e coordenação motora. Então, boa parte dos nossos estudos estão aí, nesses itens de desenvolvimento físico-motor, que é o que vai nos importar para as próximas disciplinas. Tá. O que nos chamou também muita atenção são os treinamentos sobre o estresse. É por isso que a gente criou uma disciplina nesta pós, treinamento sobre estresse. Por que isso? Porque boa parte dos países do mundo, principalmente os europeus, estudaram sobre isso. Porque quanto maior a pressão psicológica, maior é a minha capacidade, ou pior, de reação. Então, meu tempo de reação pode diminuir, pode aumentar. Que tipo de combatente ou que tipo de pessoa eu vou me tornar? Outro ponto que nos chamou a atenção foram as lesões militares. Então, lesões que têm ocorrido, acima de tudo, em pontos de estresse, e essas lesões precisam ser tratadas exatamente para que não venham a provocar maior desgaste. E, acima de tudo, os fatores que motivaram essa prática. Que tipo de prática isso pode conduzir? Tudo bem? Aqui, né? Na rua da mulher. E aí, pessoal, tudo bem? Tive um problema aqui com a transmissão, mas aí eu já retomei aqui, vamos continuar, tá bom? Então vamos lá. Eu falava sobre as motivações para a prática. Né? Então, desde do trabalho do mestrado, que algo me chamava a atenção é o que motiva as pessoas a buscarem, né, a prática do Krav Maga. A gente tinha muita publicação acadêmica sobre judô, sobre taekwondo, karatê, mas quase nada sobre Krav Maga. Então, o que as pessoas buscavam? Né? Que é o que eu falei bem no início lá das nossas aulas, sobre se realizar uma anamnese, né? Uma pequena entrevista, para saber o que o teu cliente, o que o teu aluno busca com aquela prática. Né? Você, como prestador de serviço, você deve apresentar e ofertar aquilo que o aluno pretende. Então, é importante conhecer o que realmente ele quer, para que você possa melhorar e dar um feedback para ele positivo. Não vai se gastar tempo, normalmente se decepciona o cliente porque ele busca algo e não tem. Então, é importante isso. Então, essa motivação, os fatores de adesão são importantes, mas mais importante do que conquistar o aluno é você mantê-lo. Então, vem a questão da adesão. Então, ele aderiu, mas aí a permanência. Como é que eu faço? A aderência dele na prática. Então, tudo isso nós detalhamos nos artigos quando a gente for trabalhar a parte de fisiologia, a parte de treinamento, nós iremos falar sobre isso. Tudo bem? Bom, vamos lá. E aí, outros fatores que nos motivaram a essa pesquisa foi o potencial educativo do Krav Maga. Não existia artigos científicos, não existiam estudos sobre o potencial educativo, que de maneira formal, quais são as implicações, ou maneira informal, fora do escopo da sala de aula, né, do colégio, poderia ser ensinado o Krav Maga. Que tipo de contribuições, né, psicossociais, ou seja, psicológicas e sociais, o ensino dessa modalidade, o ensino desse método, poderia contribuir? Então, qual a necessidade de pesquisas para isso? Para que você possa entregar um bom produto. E aí, mais importante ainda, todo mundo, até hoje, ensina de maneira linear. O mesmo que é ensinado para o adulto é o mesmo que é ensinado para a criança. E não deve ser assim. Deve-se respeitar cada faixa etária, cada desenvolvimento motor, percepção motora, cada desenvolvimento psicomotor e psicossocial. Então, não existiam quase nenhum
eram poucos os estudos com mulheres, crianças e populações vulneráveis. E a qualidade do que tinha, extremamente baixa, né? Não existia estudo acadêmico, necessariamente. E aí vem as respostas, né? Então, Krav Maga como prática corporal. Como prática corporal, a primeira coisa é autoconhecimento. A primeira resposta que o aluno tem, o seu praticante, é se autoconhecer. Porque ele se autoconhecendo, ele vai entender e compreender as principais capacidades. O que ele pode, o que não pode, e ele vai desenvolver. Com a ajuda do seu instrutor, do seu monitor, ele vai desenvolver essas habilidades. Essa Esse autoconhecimento irá proporcionar um reconhecimento de limites e de potencialidades físicas. Então, diferente de uma modalidade esportiva de combate, que se busca performance, ali a gente vai pausadamente, desenvolver a habilidade de autodefesa. Por isso, o autoconhecimento. Uma compreensão mais holística do mundo para entender, poxa, o fator gerador desta violência é causado por uma ação política, uma ação social. Não necessariamente eu preciso responder com soco e chute, ou como eu costumo brincar, com soco e pontapé. Então, se desenvolve uma percepção espacial maior, aí quando eu falo de percepção espacial é de um todo, visão holística, relacionando o ambiente com os outros indivíduos. E estimula a adaptação de diferentes contextos e situações. Então, a diversidade dos protocolos de treinamento, dos exercícios do Krav Maga, deste protocolo específico, contribuiu e contribui para uma experiência corporal integrada, né, que é o que nós chamamos de além luta, e, acima de tudo, muito significativo. Não é simplesmente chegar lá, aplicar 2 socos, 2 chutes, e, não, eu preciso juntar, vamos lá, eu aprendi a me defender, aprendi a aplicar soco e chute. Como é que eu vou neutralizar o oponente? Que força eu vou desprender? Que ponto vital eu vou tocar? Como eu faço para, durante a minha aula, não lesionar o aluno fazendo essa prática? Como eu melhoro a potência dele? Força, coordenação motora. Tudo isso é o que nós temos trabalhado aqui nessa pós-graduação, que é o fator motivante de nossa pesquisa. Outro ponto que chamou bastante atenção é o Krav Maga como liderança. Aí, quando eu falo Krav Maga como liderança, é a capacidade da tomada de decisão. Porque diversos estudos, principalmente na Europa, apontaram que o treinamento desenvolve competências essenciais para a formação de um líder. Entendo, chefe é uma coisa, uma imposição legal, mas o líder é aquele que lidera pelo exemplo. É o papel do instrutor, deve ser o papel do instrutor. O instrutor ele não deve simplesmente faça o que eu digo e não o que eu faço. Ele deve vivenciar aquilo. Ele deve ter exatamente o que a professora Mariana falou, coerência no que ele ensina. Então, essas habilidades são desenvolvidas nas aulas, tanto no ambiente individual como no ambiente corporativo. Então, os diversos estudos analisados indicaram que existe uma transferência positiva das capacidades de desenvolvimento para as funções de gestão e liderança. Então, isso chamou a atenção. Krav Maga com saúde é o ponto que mais me interessou, tanto que foi o ponto que me levou a ir fazer o doutorado. Iniciei com o mestrado, mas depois o doutorado. Porque quando você tem um protocolo científico bem elaborado, você se permite, não, você consegue quantificar os ganhos que aquele aluno, aquele cliente, aquela pessoa tem diariamente. Eu sempre cito um caso de uma moça, uma adolescente, e chegou ao colégio militar, ele prepara alunos para as academias militares, ela especificamente queria fazer teste para a escola de cadetes da aeronáutica, e ela não fazia nenhum abdominal. E a gente desenvolveu o protocolo pausadamente, no tempo dela, no tempo do adolescente, respeitando ali as limitações. Do zero que ela fazia aos 14 anos, ela saiu aos 15, fazendo 63 abdominais. Não para mim, mas como profissional de educação física, como instrutor, como treinador, é vitória. Imagina isso para ela, né? E isso está totalmente relacionado à saúde e à aptidão física. Quando você tem aliado o treinamento, aquilo que você gosta, de defesa pessoal, você alia o treinamento físico, você desenvolve múltiplos aspectos dentro da aptidão.
E aí, simultaneamente, você vai ganhando saúde e qualidade de vida, que é o grande quê, é o grande quê de se treinar Krav Maga. Quando se busca saúde e qualidade de vida, você ganha exatamente a vida, que é o fator principal do protocolo de treinamento. E aí, as evidências ficaram claras, né, que melhora a disposição, postura, sono, todos os critérios, que eu vou disponibilizar para vocês aí na disciplina de fisiologia, ensino médio, todos os critérios de desenvolvimento das habilidades foram testados e aprovados, e todos deram resultados positivos. Tá? Então, o que nós chegamos à conclusão? Né? Os principais desafios, né, que nós enfrentamos na pesquisa foram os resultados, o impacto e possível solução. Como isso, professor? Então, controle de viés. Não deu para eu testar todo mundo. A gente faz por amostragem. Só que boa parte dos artigos que a gente foi lendo, os resultados eram tendenciosos. Por exemplo, lendo alguns artigos de autores famosos, até mesmo de trabalhos publicados na Alemanha. Minha escola do fulano de tal, da Krav Maga Global. Não, você, como pesquisador, não deve puxar sardinha para a sua escola, você deve falar do método. O método de treinamento Krav Maga é isso. Então, quais são as possíveis soluções? É metodologia mista. Você vai triangular dado. Olha, lá na minha escola, eu desenvolvo chute, vou dar um nome aqui, deitar, regular, lefaninho. Chute regular para frente, da seguinte forma. E os alunos apresentaram maior desenvolvimento. Mas eu vi lá na pesquisa do professor Andrade que ele faz assim, assim, assado, e os alunos desenvolveram o Y. Vamos ver qual que tem mais eficiência, qual que foi mais eficaz. E aí você tem a possibilidade de um entendimento pormenorizado, eu diria, melhor. Né? Desculpa, gente, aqui agora o Meet fica nos avisando que vai parar a chamada. Bom, é interessante também se padronizar a metodologia, porque quando você quer realmente atingir bons índices, você deve manter de maneira linear e progressiva. A gente vai ver isso nos princípios do treinamento físico. Então, é o princípio da sobrecarga, da continuidade. Esses princípios devem ser obedecidos no protocolo de treinamento. Outro ponto que era, para mim, difícil, para vocês não vai ser tanto, é porque não existiam estudos para comparar. Então, fiz uma comparação com outras modalidades de lutas, que têm características diferentes. Ao passo que eu tenho o karatê moderno, né, o karatê que tem uma pegada anaeróbia, aeróbia muito grande devido às competições, eu tenho um Krav Maga que não tinha essa pegada. Outros grupos treinavam boxe, então, para comparar, tinha sempre que fazer menção. Outro ponto importante a partir dessa pesquisa é que os protocolos que vocês aplicam hoje podem ser comparados com os que já foram validados e compartilhados. No meu caso, a amostragem foi limitada, eu fiz inicialmente com 20 adultos saudáveis, depois eu fiz com 40 crianças ou adolescentes também saudáveis. E a generalização, só fiz o primeiro só homens, o segundo homens e mulheres, né? Mas esses estudos, quanto mais diversificado e com um N, né, um número de pessoas maior, vão nos dar respostas bem maiores. Então, voltando para o objetivo de nossa pós-graduação, seria exatamente esse, né? Era você ter como base um estudo, o primeiro, para que você, a partir daí, pudesse questionar. Hoje, eu posso dizer que ocorre fisiologicamente com adulto e com criança e adolescente. Ok, Andrade, mas lá na minha academia eu trabalho de outra forma. Se é de outra forma, é uma outra vertente do Krav Maga. Errado ou certo, não é isso que a gente está buscando. E sim é que você precisa definir qual é o teu nicho, qual é o teu público, o que você quer de objetivo. O que a gente imagina para o futuro, né? Até brinco aí com a imagem do Krav Maga de ferro, né? Que é o homem de ferro. A neurociência, né? A investigação dos impactos neurológicos do treinamento na tomada de decisão. A gente sabe que melhora, tá? Mas até que ponto melhora? Estudos transculturais, né? Análise comparativa de culturas. Por exemplo, ficou claro para mim que em Israel
O público tem o objetivo único e exclusivo de sobrevivência. No Brasil, por mais que se fale e tentem, se você der um tapa na cara de um aluno, você vai processado. Então, ele não vai ali para sobrevivência. Isso ocorre em Israel. Equipamento, a gente brinca, a pau come. Por quê? Porque lá eles ou vivem ou morrem. Então, eles precisam sobreviver. Já no Brasil, quem busca, busca por saúde e qualidade de vida. Na hora que você dá um pequeno aperto, o aluno já corta. Até brinco com os meus alunos aqui diretamente, os que treinam comigo, o pouco tempo que eu tenho que eu consigo ministrar aula, que tem a síndrome do faixa verde. Chegou ali 2 anos que eu dou um giro na rosca, pô, já começa a espanar. Eu acho que eu tenho mais faixa verde do que aluno iniciante matriculado. Mais faixa verde já desistiram do que alunos iniciantes matriculados. Por quê? Quando começa a ter ali um contato mais acirrado, a maioria sai. Então, fica claro que o objetivo é saúde e qualidade de vida. Não é trocar soco e chute e se preparar para algo inesperado, como a maioria fala. Seja guerreiro, sobrevivente, olho no inimigo. Isso não existe. No Brasil, não existe. Pode pegar as maiores entidades aí do Brasil, qual o número de alunos, você não vai ver alunos capazes. E eu falo peito aberto, tranquilo, que desafio qualquer um a dizer, não, a gente tem um protocolo de pegada que dá suco. Não dá, não dá. Deixa, vamos baixar a bola, seja mais humilde. E quais são as aplicações terapêuticas, né? Eu consegui provar que o treino de Krav Maga, como um treino físico, melhora a saúde e qualidade do sono. Isso é fato. Mas quais são os tratamentos que podemos fazer para minimizar as ações e as lesões causadas pelo Krav Maga? Por isso que a primeira disciplina foi lesões. Bom, pessoal, e aí eu consigo concluir, né, que o Krav Maga é uma ferramenta de ensino multifacetada. Por que multifacetada? Ele é um jogo de oposição, porque ocorre entre duas ou mais pessoas, um perde, outro ganha, tudo ocorre ao mesmo tempo. Ele é uma luta, porque ele busca sobrevivência e a autodefesa ou defesa pessoal. Ele é uma arte marcial, quando ensinado de dogi, quando ensinado de doboque, quando se tira o calçado, se passa a tradição, se leva o linguajar todo em hebraico, se treina como arte marcial, põe-se faixa, ele volta a ser uma arte marcial. Ele é um esporte de combate, porque vocês viram que já tem competições. Tá, professor? Então, de fato, o que é o Krav Maga? No campo do desenvolvimento, tem uma produção científica ainda baixa, né? Apesar dos meus 19 artigos, ainda é pouco para uma modalidade tão rica, mas tem uma potencialidade de crescimento metodológico muito grande, muito grande. E é um potencial inexplorado, né? Então, existem diversas áreas de aplicação. E eu entendo que Krav Maga, método de defesa pessoal, criado pelo povo judeu para a sobrevivência, oriundo, né, criado com base em outras modalidades de luta já existentes, que tem única e exclusivamente o objetivo de autodefesa, ou seja, de se chegar vivo em casa. Só que o chegar vivo parece um apelo mercadológico. Mas quando a gente fala chegar vivo em casa, é porque nós precisamos desenvolver habilidades adicionais. Como eu falei no início, né? O Coronel Univão vai trabalhar melhor nisso. Nada em segurança é 100%. 90% é prevenção. Essa prevenção, ela requer muito mais um preparo antes, o que antecede a ação física, do que propriamente a ação física. Então, imagina, sou um cara imenso, né? Vocês estão vendo. 1,65 m. Ó, imenso, forte. Aí eu vou medir força, trocar soco, ou entrar na trocação, um cara de 1,80 m. Não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Aí imagina uma mulher. Então, eu vejo vídeos, colegas até, conhecidos. Precisa da pessoa para a mulher, que a mulher vai dar conta que seja independente. Ok. Mas fisiologicamente não vai dar conta. Só vai piorar. Então,
Prevendo isso, nós temos que trabalhar habilidades adicionais, como programação neurolinguística, linguagem corporal, gerenciamento de risco, gerenciamento de crise. Tudo isso para te moldar e melhorar a tua tomada de decisão numa situação real. Tudo bem? Bom, nos encontramos na nossa próxima aula, onde também eu já vou colocar a atividade avaliativa de vocês. Eu vou dar só esta semana, né, que vai ter aí a Semana Santa, que é a próxima semana. Vou dar esses dias para vocês estudarem, vou colocar mais alguns artigos, vou fazer mais uma aula e eu queria ver com vocês a possibilidade, eu vou pôr até isso no grupo, a possibilidade da gente fazer uma aula mais expositiva e de maneira síncrona, onde todos possam participar. Tudo bem? Forte abraço, pessoal. Nos encontramos aí na próxima aula. Tá bom? Até mais.